Olá, amados irmãos e irmãs. Ficamos uns dias aí fora do ar por conta do nosso sinal do Wi-Fi, por conta do provedor, e a gente não vai fazer uma coisa de qualquer jeito. Afinal, a gente está falando aqui da palavra de Deus. Mas voltou a internet, graças a Deus. Então voltamos à nossa liturgia diária em defesa do Evangelho. Amados irmãos e amadas irmãs, é muito importante antes da gente, quando a gente acorda, a gente ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para falar para nós. Eu tenho visto aí os noticiários, tenho visto aí algumas imagens que são colocadas nas internets. A gente não vai acreditar em tudo, nós temos que ponderar, mas a gente consegue perceber que dias virão. Dias virão. Então, eu não vou falar tudo que eu vejo também na internet aqui, porque aqui não é esse o sentido do canal, mas nós temos que a gente tem que ficar informado, a gente tem que procurar saber o que está acontecendo no mundo, nós não podemos nos isolar no nosso mundinho, sabe? Quando eu e você nos isolamos num mundinho pequeno, vivemos só aquilo que nós acreditamos, nós não estamos vivendo o Evangelho, porque nós não estamos saindo. Nós não estamos levando Jesus, nós estamos sendo omissor da palavra de Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos 9, do 38 ao 40, né? O evangelho de Marcos, deixa eu explicar para vocês, às vezes você é católico, está dentro da igreja, está vendo o evangelho, ele vem se repetindo algumas vezes. Semana passada foi o mesmo evangelho de ontem, entendeu? Então, calma, é assim. Nós estamos no ano C, estamos vivendo o ano do Evangelho de São Marcos. A Igreja Católica ela tem uma liturgia para cada ano, ano A, ano B, ano C. Então, e durante os 3 anos nós conseguimos ler toda a Bíblia. Então, isso é normal, o Evangelho se repetir. Não importa que nós não vamos viver, não quer dizer que nós não vamos viver o Evangelho, porque o Evangelho que foi dito ontem, se ele se repetir hoje, ele tem uma nova palavra para nos falar, porque o Evangelho é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nos renova. E quando você ensina alguém, se você vai repetir de novo, é porque você quer ensinar algo a alguma pessoa, é porque ela não entendeu, ela tem dúvidas, então você vai e repete para ela. Assim é Deus conosco, tá bom, amados irmãos? Então o Evangelho ele se repete, o Evangelho ele fica gravado na nossa cabeça. Estamos unidos, amados irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o tema que está, né? O título que está aqui na minha Bíblia, está escrito o seguinte: O Exorcista Estranho. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Prestem atenção nessa palavra que Jesus nos fala. Fala para mim e você hoje, porque eu vejo também muitas brigas entre religiões. Ninguém que faz milagre em meu nome pode logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós está a nosso favor. Amados irmãos, essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas eu separei para nós a primeira leitura de Tiago. Eu sempre quando eu venho falar aqui do Evangelho, eu falo para vocês ir na primeira leitura, porque vão na primeira leitura primeiro,
degustem ela, sintam o sabor e depois venham. Porque vocês vendo a primeira leitura, vocês vão conseguir entender o Evangelho. No Evangelho, eu vejo nas redes sociais, porque a gente trabalha com a rede social e a gente vê muita briga entre católico e evangélico, evangélico, protestante. E a maior briga é por causa dessa aqui. Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Amados irmãos e amadas irmãs. E eu falo para o meu público católico, porque eu sou católico, eu falo para a Igreja Católica, porém não tenho discriminação nenhuma, não estou aqui para pregar religião. Eu já disse muitas vezes, eu não prego religião, eu estou pregando aquilo que Deus nos manda. Quem não está contra nós, quem não está contra nós, está com nós. Meus irmãos, se ele não acredita em Nossa Senhora, se o seu irmão ele não ama Nossa Senhora, se o seu irmão ele tem uma ideia diferente sobre Nossa Senhora, vamos parar um pouco de ficar respondendo perguntas que não nos convêm. A única coisa que vai salvar o mundo hoje, nesse século que nós vivemos, é a união. É a união de carismas, é a união entre religiões. Deus derrama a graça conforme o carisma. E o carisma que Deus está derramando no dia de hoje, nas condições que o mundo vive hoje, Deus está derramando o carisma da unidade. Se é preciso a gente, nós, católicos, apostólicos, romanos, dar o braço a torcer, fingir que não está ouvindo, machucam. Eu sou católico, eu sou consagrado de Nossa Senhora, machuca ouvir falar mal de Nossa Senhora, mas se é preciso hoje não escutar, não fingir que a gente não está ouvindo, para que a paz aconteça no mundo, nós somos cristãos ou não somos? Nós vivemos o Evangelho de Cristo ou não vivemos? Cristão é viver o Evangelho de Cristo. Eu não vou dar ouvidos hoje para essa pessoa que está falando mal de Maria, porque essa pessoa que está falando mal de Maria, ela foi ensinada como que Paulo foi ensinado. Vamos ver nas Sagradas Escrituras, amados irmãos. Paulo ele foi doutrinado a matar os cristãos. Ele foi ensinado a matar os cristãos, porque os cristãos eram os anticristos. Assim era a visão de Paulo, até ele ter um reencontro com Jesus. Tenta me entender, amado irmão e irmã. E aí, a partir do momento que Paulo enxergou Jesus Cristo, que ele percebeu que tudo aquilo que ele aprendeu durante sua vida, tudo aquilo, porque Paulo ele amava a Deus, ele amava, ele obedecia às leis de Deus, por isso ele matava os cristãos. Quando ele conheceu a verdade, ele revolucionou a nossa igreja. Está aí as cartas de Paulo para quem quiser ver, que toda vez que eu leio a carta de Paulo eu fico maravilhado. As cartas de Paulo, ela ensina as comunidades a viver, ela é muito recente, as cartas de Paulo.
Paulo revolucionou, ele mudou a história da igreja. Paulo, aquele que perseguia, porque amando Deus, ele foi ensinado dessa maneira, perseguir os cristãos para os matar, para matar. Assim é os nossos irmãos. É, a pessoa de outra religião, ela não, eu não sou melhor que ela porque ela tem a me ensinar. Deus fala através de uma mula, Deus fala através de sinais. Quanto menos, quanto mais da criação dele, o ser humano, a criação perfeita de Deus. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, eu estava aí por aí deprimido e Deus usava as pessoas que eu menos acreditava para me falar do amor dele. E por isso estamos aqui hoje. Então, quem não está contra nós está a nosso favor. O carisma novo do mundo hoje, e eu falo com toda a convicção, conhecendo a igreja, conhecendo os mandamentos da igreja, conhecendo as palavras que o Papa manda para a gente, conhecendo os noticiários. Pronto, eu falei do noticiário, está aí a Petrópolis. O que aconteceu aí? Amados irmãos, todos se uniram em busca de ajuda. As pessoas falam, o povo brasileiro é um povo acolhedor, um povo que ama a todos. Mas, irmãos, eu venho te responder que não é só o povo brasileiro, porque as notícias, o bem, as coisas boas, as coisas bonitas é passada no nosso jornal aqui no Brasil. Mas isso acontece no mundo inteiro. O que aconteceu no Brasil com a Petrópolis acontece na África e existe pessoas ajudando lá na África, fora a, a potência mundial também ajudando a África. Isso acontece no mundo inteiro. Então o que devemos fazer? Abrir a nossa mente para o mundo. Nós não devemos. E eu conversei com uma freira. Ela vivia enclausurada. Olha só, ela vivia enclausurada, não vou falar o nome, fazer parte das irmãs Clarice. Mas ela falou para mim o seguinte: filho, a gente entende a situação do mundo, que nós temos que ficar rezando por vocês. Mas Deus, eu até me arrepiei agora, mas Deus ele me pede para sair. Deus ele me quer fora, ele quer me resgatando as pessoas aí fora. Deus ele quer me as pessoas aí fora precisam de mim. Eu não posso ficar enclausurada só rezando. Eu posso fazer mais. Então ela saiu. E hoje ela está aí. Entrando onde precisa, onde quer que for, resgatando vidas, resgatando almas, né? Porque a gente não. O cristão não resgata vidas, ele resgata almas. Saiu do enclausurado dela. Porque ela entendeu o chamado de Deus. Eu não estou aqui falando, mas as irmãs que estão clausuradas não são mais importantes? São mais importantes. Mas ela entendeu que Deus quer a gente, Deus quer nós, seres humanos, aqui na Terra, fora da igreja. A igreja é um abastecimento. Eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou comungar, mas eu vou sair e vou trazer alguém para dentro da igreja. Eu vou atrás daquele que está precisando, porque o mundo está precisando de Deus. Ela entendeu esse chamado. E olha que a vida inteira ela passou enclausurada. E numa conversa que a gente tinha ali, numa troca de opinião, ela falou, esse é o meu chamado. Eu preciso sair daqui de dentro.
As pessoas precisam de Deus lá fora. Você, amado irmão, amada irmã, você que está aí dentro da sua casa, você que está se preparando para ir trabalhar, aonde Deus precisa de você. Você foi chamado ao casamento, ao matrimônio, onde Deus precisa de você. Você foi chamado ao sacerdócio, onde Deus precisa de você. Você foi chamada a ser religioso, onde Deus precisa de você. Você foi chamado a ser um cristão, aonde Deus precisa de você. Quem não está contra nós, está a nosso favor. Deus não pede muito. É nós que inventamos um castelo. Paz e bem, amados irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.